Conforme prometido, estou gravando aqui a aula de março, que nós temos disponíveis todas as aulas, os workshops. E dessa vez eu resolvi fazer algo diferente, algo mais improvisado. E eu tô aqui, pedi ajuda pro tarô para trazer um tema que seria de fato contribuição de acordo com aquilo que vocês precisam. O tema que veio aqui foi até muito interessante, porque eu não esperava. Eu pedi um tema que fosse contribuição e o tema que saiu foi relacionado a relacionamentos. Que é o tema que eu mais trabalho mesmo em consultório com tarô. Então, por ser assim, geralmente os temas que eu gosto de trazer para aula são temas diferentes desses. Podem até ser relacionados, mas são diferentes. Que é interessante, porque é até uma certa resistência trazer isso para aulas ao vivo da comunidade revolucionária, mas é o que foi solicitado. Então, hoje especificamente eu quero trazer algumas reflexões e algumas consciências referentes a conexões espirituais. Vai ser muito intuitivo, eu realmente estou pedindo muita consciência para poder trazer para vocês. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é um tema que vem com muitas distorções aqui para nós, dessa realidade. Eu sempre falo que os assuntos que são mais distorcidos no planeta Terra são Deus, que seria aí a espiritualidade de uma forma total, mas o nome Deus, e amor. E, ironicamente, é o que nos mantém vivos e nos mantém criando as nossas vidas, nos mantém em busca desse algo, que é o amor, desse algo que é Deus e que para muitas pessoas é a mesma coisa, Deus e amor. Mas quando a gente fala sobre o tema amor, a gente também está falando sobre relacionamentos românticos, né? E quando a gente fala sobre Deus, a gente também está falando sobre espiritualidade. Então, esse é o ponto, vai abrindo muitas camadas que estão emaranhadas quando a gente vai falando sobre esses assuntos. E o que muito me foi trazido aqui para trazer como consciência é como há a necessidade da gente desidealizar o que é a relação romântica e desidealizar o que é relação romântica com conexões espirituais, que muitas vezes a gente conhece, a gente dá esses termos de alma gêmea, chama gêmea, são termos que eu desmistifico muito aqui no canal, que eu desmistifico muito em atendimento, justamente porque eu tenho uma certa experiência não só de vida, não só conhecimento aprendido, mas conhecimento integrado relacionado à espiritualidade, a vidas passadas, a desenvolvimento espiritual. Então, conexões espirituais acabam entrando nesse mesmo pacote e a gente precisa realmente desconstruir, desmistificar sobre o que isso significa, sobre como isso se dá. Então, conectar muito com esse lugar de relações românticas, de viver o amor, de viver relações amorosas com conexões espirituais, com alma gêmea, chama gêmea, com pessoas que você tem de fato conexão, que é uma conexão diferente, que não é com qualquer pessoa que você encontra, que acontece poucas vezes na vida, que para muitas pessoas aconteceu apenas com uma pessoa, uma vez. Tem muitos aspectos por trás disso, tem muitos porquês relacionados a isso. E alguns desses porquês, eles são sim universais, quando a gente traz o conhecimento lá da fonte relacionado a isso. Mas outros porquês, eles são muito individuais, são muito intransferíveis, são do lugar daquela alma, do histórico daquela alma, do que aquela alma precisa viver, dos acordos espirituais daquela alma. Para quem não sabe, eu sou terapeuta e ministrante também do curso dos acordos espirituais. E os acordos espirituais nada mais são do que o nosso plano de alma, as configurações que nós, enquanto alma, escolhemos para essa vida. E essas configurações, principalmente as configurações primordiais, que são configurações que não podem ser alteradas, em tese. Então, por exemplo, a nossa família, os nossos pais, o lugar que a gente nasceu, o dia que a gente nasceu, se nós viemos homem ou mulher, se nós temos irmãos ou não, família pequena ou família grande. E também muito das situações que a gente atrai, que não são só daquele lugar de lei da atração, de manifestação, daquilo que você está vibrando e atrai automaticamente, mas são do nosso DNA espiritual. As experiências que a gente precisa ter, que a gente escolheu ter, para que a gente pudesse evoluir. Então, quando a gente está falando sobre um reconhecimento, sobre conexões espirituais, a gente está falando de um reconhecimento de alma, um reconhecimento que vem de um lugar muito mais profundo e que não tem uma explicação lógica. As sensações não têm explicação lógica. Aquilo que é vivido, a intimidade, a familiaridade que você tem com essas pessoas, com essa pessoa, não tem uma explicação lógica. Vocês não viveram, por exemplo, tempo suficiente aqui nessa vida
para explicar o porquê que você se sente assim tão à vontade, porque você se sente tão atraída, porque você se sente tão confortável, porque só essa pessoa ou só essas pessoas despertam esse tipo de sensação em você. Só que também o que eu quero trazer muito aqui é não só desidealizar, mas desromantizar esse processo. Porque nem toda alma que a gente tem conexão espiritual, a gente veio para vivenciar exatamente, especificamente, um relacionamento, e principalmente um relacionamento na configuração romântica. E muitas pessoas não entendem isso. Quando eu trago isso em tiragem de tarô, muitas pessoas ficam resistentes com essa informação. Mas é porque a gente está muito preso nesse lugar de conto de fadas. A gente quer um relacionamento, um encontro que vem pronto. A gente quer um relacionamento para dar tudo certo e ser feliz o tempo todo. A gente quer um relacionamento para a gente viver aquilo que a gente aprendeu realmente assistindo nas mídias, né? Nos desenhos, nos filmes. Até muito parte dessa distorção entre paixão e amor. A gente quer relacionamentos que a gente jura de pé junto, e é o que a nossa alma quer, né? Mas a gente jura de pé junto que a gente quer relacionamento profundo, que a gente quer relacionamento de amor verdadeiro, mas o que a gente realmente está replicando, o que a gente realmente está vivendo, o que a gente realmente está multiplicando na Terra, está sendo mais do mesmo. Relações superficiais, relações idealizadas, relações cheias de projeções, de expectativas, de julgamentos, de cobranças, de projeções. A gente quer que o outro nos preencha. A gente quer acreditar que existe uma metade da laranja. A gente quer ir para esse lugar que, na verdade, é contraditório, é um tiro no próprio pé, porque a gente está escolhendo, está indo numa direção com a narrativa de que a gente está preparado, que a gente consegue, que o que a gente quer é um amor de verdade, um relacionamento real. Mas o que a gente está fazendo é ir para um lugar de relações não saudáveis, relações superficiais, relações que não são construídas, relações que não resistem ao tempo, aos conflitos, aos desafios que cada um de nós trazemos para vivenciar. E as relações têm justamente esse papel de nos fazer evoluir. E a gente jura que a gente entende isso, que a gente sabe isso, que a gente está pronto para isso, que é isso que a gente quer. Mas quando a realidade bate na porta, no primeiro desafio, você foge, você não cede, você não deixa o ego de lado, você não realmente se permite, não para refletir, não para vivenciar de fato aquilo. Então vocês entram nesse lugar de uma gêmea chama gêmea, vocês procuram informações, pesquisam na internet e aí juram que vocês entenderam o que é alma gêmea e chama gêmea. E aí vocês vêm com todas essas distorções, que são termos prontos, que não tem... que a última coisa, na maioria das vezes, que é de fato chama gêmea, alma gêmea, aquilo que vocês entenderam como definição, não é essa a definição. E aí nesse lugar que vocês vão, vocês querem replicar, vocês querem vivenciar aquilo que vocês aprenderam. Então vocês vêm cheios de crenças limitantes sobre algo, e aquilo que você acredita é aquilo que você quer viver, e isso não é vivido, isso não é sustentado na realidade. As relações realmente profundas, as relações que realmente acontecem na prática, como relações de alma, com conexões de alma, elas precisam da verdade. Elas precisam que você encontre a sua verdade dentro de você, que ela não vem daqui. A sua verdade não vem daqui. Ela vem daqui, da alma. E é preciso que essa outra alma também encontre a própria verdade, para que juntos vocês possam encontrar qual é a verdade que faz as relações serem verdadeiras. Quais são as premissas que fazem relações serem sustentáveis, serem duráveis, serem não eternas, mas eternas enquanto durem. E quantos aprendizados são envolvidos nisso, inclusive nesse lugar de que a gente vem com a ideia de que existe um amor apenas para cada um amor verdadeiro, uma alma que é a sua metade, que veio premeditada, que é o destino, que precisa se envolver de jeito X, Y, Z, assado, precisa seguir os protocolos de relacionamento e de ter filho e de casar e de isso e aquilo. Chega a ser sufocante para você mesmo e você não percebe. Você vem com essa bagagem, você vem com esse grupo de informações
que você vai carregando aqui. E aí quando chega na vida real e você se depara com o outro ou com a outra alma, aquela alma não tem como, e não é nem obrigação dela e vice-versa, né? Corresponder a essa bagagem que você está trazendo. E essa bagagem vem tanto do seu ego, vem dos seus traumas, vem de tantos lugares diferentes, não necessariamente vem dando match com a vida real. E aí quando vocês vêm com essas ideias de relacionamento, vocês vêm com esse lugar de, mas como assim karmas? Como assim resgates kármicos? A minha relação é de chama gêmea, minha relação é de alma gêmea. Vocês sabem o que é chama gêmea, o que é alma gêmea? Vocês sabem o que é resgate kármico? Não. Aparentemente. Então, que ideia é essa que a gente tem de que o encontro vem pronto? Que ideia é essa que a gente tem que se for uma conexão espiritual vai ser extremamente fácil? Tudo vai dar certo, tudo vai fluir. Que ideia infantilizada a gente tem sobre relações. Vocês não param para pensar sobre a complexidade de uma alma, sobre a história, o histórico que a gente tem, os nossos registros de outras vidas, a quantidade de experiências que a gente tem registradas no nosso DNA, na nossa memória celular, que a gente pode não lembrar aqui, mas que estão o tempo todo atuando, sendo engatilhadas, despertadas aqui, nos levando para a nossa vida, nos levando para esses pontos de atrações. Sem falar a complexidade da mente humana, a complexidade da vida terrena. Vocês acham mesmo que seria tudo assim tão simples que vivenciar o nível de profundidade de uma conexão espiritual, de um relacionamento que tem propósito maior que todos os relacionamentos, mas de conexão espiritual e conexão de alma? Ia ser tudo tão fácil assim, tudo tão pronto. Você só precisa ler o script e seguir? Faz sentido isso? É coerente com o nível de complexidade que nós somos, que nós temos? Já pararam para pensar nisso? Não faz sentido. Então, às vezes, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, nesse campo de desidealização, também tirar a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, essa ideia infantilizada de relacionamentos, para que a gente possa realmente dar espaço para a realidade das relações e entender que relações são construídas, são escolhas. Aqui veio a carta dos amantes. A carta dos amantes fala sobre escolhas conscientes, fala sobre ter escolhas. Ser uma escolha diária, uma escolha consciente. Se relacionar com o outro. E não importa o termo que você queira dar. Tô com a minha alma gêmea, chama gêmea, é uma alma kármica, uma relação kármica que a gente tem. Vai dar trabalho. Vai ter trabalho. A sua vida é um projeto que dá trabalho. Você lidar com a complexidade de outro ser humano enquanto você já é um ser complexo, acha que não vai dar trabalho? Abrindo gatilhos que tem a ver com o que você precisa resgatar. Que se não fosse essa pessoa, seria outra, mas o nível de profundidade de conexão de uma alma aumenta a intensidade do tamanho do gatilho que isso vai trazer para você. Aí você acha que vai ser tudo flores, que tá tudo maravilha. E aí acha que encontrou o amor da sua vida, e aí vocês vão ficar juntos e vocês vão ser felizes para sempre. Entende como a gente fica se apegando, por mais que a gente diga que não, que a gente relute, que a gente tenha resistência quando escuta, mas a gente está o tempo todo em busca de um contos de fadas que vem muito da imaginação, me vem o 7 de copas na cabeça. É uma fantasia. É completamente desconectado com a realidade. Como é que isso vai ser trazido para a realidade? Como é que isso vai ser sustentado pela realidade? A realidade da vida cotidiana, a vida real, onde esse relacionamento, essa pessoa não tem como, por mais que você tente centralizar, ser o centro da sua vida, vai te engolir. A realidade vai te engolir. O primeiro obstáculo que vier vai engolir o relacionamento de vocês, porque isso não está sendo construído. Me veio a carta da torre na cabeça. Não está sendo construído de forma consciente, consistente, dedicada. Está sendo construído em ilusões, em distorções, em projeções, em dependência emocional. Que os termos, as narrativas que vocês veem do YouTube, de outros lugares que vocês vêm pesquisando sobre o termo alma gêmea e chama gêmea, é basicamente um monte de bababá, de distorção. Termos extremamente distorcidos, são narrativas extremamente distorcidas, voltadas para alimentar dependências emocionais, relações tóxicas.
para romantizar o que nunca deveria ser romantizado, para idealizar o que não se sustenta, porque não é real. E aí depois vocês vêm fazer uma tiragem, vêm fazer uma terapia motivacional desesperadas. Por quê? Porque a vida real dá um soco na cara de cada um. E eu me incluo nesse balaio todo. Não pense que eu tô muito longe disso. Falo por experiência própria também. Então, o campo do amor verdadeiro em união, eu já fiz até um podcast sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo, em união com alma gêmea chama gêmea, em união com relações sendo construídas e sustentadas a longo prazo, médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, porque também tem isso de se tornar saudável essa relação, de ser construída sobre bases de verdade, de autenticidade, de conexão, de transparência, de comunicação direta, de realmente bases sólidas e verdadeiras para poder se sustentar, mas também tem isso de que relações não têm prazo de validade necessariamente. Não precisam durar uma vida toda para serem importantes, para se dizer que deu certo, para se cumprirem o propósito. Tem muitas coisas envolvidas nisso. Então, o encontro, aquele famoso encontro que vocês falam tanto do Dois de Copas, esse encontro, ele é o começo do trabalho. Ele é o despertar do trabalho, não o fim do trabalho. Não é você encontra e acabou. Você casa e acabou. Vocês ficam juntos e acabou. Aí agora é o final feliz. É até o final feliz. Porque vocês assistiram muito desenhos desse negócio encantado, e esses desenhos, eles só iam até a parte de que eles casam, né? E no máximo tem filhos. Mas a vida real eles não iam mostrar, porque a vida real não vai vender. A vida real não vai alimentar as crenças que vocês têm de distorção. A vida real não vai gerar entretenimento. Porque na vida real a gente tem o real, o verdadeiro. E tem muita beleza no real e no verdadeiro. Mas será que a gente consegue sustentar o que é verdadeiro? Será que a gente consegue sustentar e ver beleza nisso? Ou a gente está tão preso nessa visão, tão cego nessa visão, de que o que é bonito é o que é fácil, do que é verdadeiro é o que é fácil, é o que já encaixa de primeira, já rola, já acontece, faz acontecer, não tem desafio, não tem problema, não tem nada. E aí, de repente, você tá ali com aquela pessoa e vocês vão ser felizes para sempre. Quantas conexões você pode estar descartando, desmerecendo, invalidando por causa desse lugar, por causa dessa crença? Como você está desumanizando, muitas vezes, a si mesmo, a si mesma, e a outra alma que você está se relacionando por causa disso? Porque, como humanos, nós somos imperfeitos. Como humanos, e inclusive aqui quem está na Terra, ninguém é alecrim dourado, tá bom? Aqui tá todo mundo para resolver questão, para experienciar, para viver, e não é para pagar dívida, não é para sofrer, não é isso. Mas é experiência. Quem está aqui é para experienciar. Tem que experienciar. Então, esse amor sobre um espaço de escolha consciente, sobre um espaço de construção mútua, Dois de Copas chegou a cair. É um amor que é sustentável. É um amor que resiste. É um amor que existe. Tem espaço para existir, tem um espaço seguro para existir. É um espaço onde você pode errar e você pode aprender. Onde o outro pode errar e o outro pode aprender. Ele não vem pronto, ele não vem curado de tudo. Ele não vem com todas as respostas, ele não vem para atender às suas expectativas. Ele vem para construir junto. Você tem maturidade o suficiente, você tem força o suficiente, você tem coragem o suficiente, você tem espaço para a sua vida o suficiente para criar uma relação assim? De colaboração mútua? E também tem o ponto de que o outro tem livre-arbítrio, assim como você. Será que ele tem essa capacidade? Será que ele quer o suficiente? Será que ele tem coragem o suficiente de fazer os sacrifícios, porque cada escolha é uma renúncia. Vamos colocar assim, fazer as renúncias necessárias, honrar as renúncias necessárias e lidar com as consequências das escolhas.
para continuar fazendo a mesma escolha todos os dias de estar nesse relacionamento, e não importa se você está namorando ou se você está casando, o que você vai fazer? Será que você quer? Você quer. Você quer uma relação com a sua alma gêmea, com a sua chama gêmea. Mas você sustenta? Você é capaz de sustentar esse querer? Você é capaz de lidar com seus próprios demônios internos para sustentar esse querer? Você é capaz de fazer isso na prática, se sustentar? Não adianta você querer viver e ficar no mundo da imaginação. E é por isso, inclusive, que muitas pessoas, elas se sabotam e elas não se permitem viver a relação com quem elas se conectaram tão profundamente. Elas procuraram a vida inteira esse amor verdadeiro. E aí, quando encontram, elas se sabotam. Por quê? Porque elas sabem que vai dar trabalho. E não quer dizer que relações difíceis, não é para romantizar relações difíceis. Difícil é diferente de desafiador. Se é difícil demais, muito caótico, só dá problema, tem algo errado. Calma aí, não é isso que eu tô falando. Não tirem palavras da minha boca. Eu tô falando desafio e difícil, dificuldade são coisas diferentes. Desafios a gente vai ter, a gente tem na vida, a gente tem com a gente mesmo, a gente tem em todas as áreas da nossa vida. Desafios existem. Problemas existem para serem superados. Nas relações não seriam diferentes. Não seria diferente. Desafios é diferente de dificuldade. Mas será que você vai conseguir lidar com esses desafios? Porque envolve o outro, envolve alguém que você não tem controle, ou não devia ter. Envolve o domínio que você tem sobre si mesmo, ou que deveria ter. A responsabilidade que você deveria ter sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Envolve um autoconhecimento que talvez você não tenha. Aí você quer amar, ser amado, conhecer e ser conhecido. Mas nem você se ama, nem você se conhece, nem você se respeita, nem você se cuida. E aí volta na questão das projeções. Como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser criado? Como é que isso vai ser sustentado? Nas parcerias conscientes, a gente tem presença, que é uma coisa que muitas vezes falta. A gente tem que ter responsabilidade afetiva, a gente está lidando com o mundo de outra pessoa, com outra alma complexa. Tem que ter disposição para crescer junto. Nem todos os dias tem que ter vulnerabilidade, que é uma coisa que a gente foge. Olha o quanto de tiragem que eu faço, quanto de terapia emocional que eu faço, sobre conexões espirituais. E aí o problema que mais se repete é a questão do medo da vulnerabilidade, a falta de vulnerabilidade. Aí você quer aprofundar, quer conexão, mas não quer vulnerabilidade? Você quer conexão, mas você não quer ser transparente? Você não consegue lidar nem com as suas próprias emoções, mas quer que o outro se entregue a você? Como é que isso funciona? Como é que isso existe? Ou quer forçar o outro a querer, forçar o outro a se entregar, forçar o outro a fazer aquilo que você acha que ele deveria fazer, a atender às suas expectativas. Como é que isso se sustenta? Como é que isso existe na vida real? Não existe, não funciona. É claro que vai dar problema, é claro que vai ruir, é claro que vai ter ruptura, claro que vai ter briga, é claro que o outro vai fugir, não vai querer. Fica num processo de fuga, de conflito interno, conflito externo, conflito interno, conflito externo. Ninguém se entende. Ninguém faz acontecer. Sem verdade, transparência e vulnerabilidade não existe relacionamento. E vocês precisam entender que mais do que escolher como algo, a escolha é algo muito poderoso, a decisão é algo muito poderoso, num relacionamento é mais difícil porque não é só sobre uma área da sua vida. Se você decide a sua carreira, vai envolver outras pessoas, mas a sua decisão, ninguém te para. É a sua carreira. Ninguém vai fazer por você. Se você decide a sua vida financeira, também pode envolver outras pessoas, mas ninguém te para. É a sua vida financeira. Você que tem gestão, você que deveria ter a gestão da sua vida financeira. Se você fala sobre a sua saúde, também são as suas escolhas diárias, o seu autocuidado, como você vai fazer sua alimentação, ninguém vai fazer por você. Está no seu controle, no seu domínio. Depende de você levantar e ir lá fazer. Mas quando se trata de relacionamentos, não está só no seu controle, não está no seu controle, não está sob o seu domínio, only, apenas. Não tá. E é por isso que é muito mais desafiador. É por isso que muitas vezes se torna difícil. Depende do livre-arbítrio do outro.
da disposição, capacidade e permissão do outro. Depende de um alinhamento, depende de objetivos em comum, de estarem se entendendo e olhando para a mesma direção para fazer algo acontecer junto, para fazer o 3 de ouros acontecer junto. Colaboração mútua. Para ver colaboração mútua, tem que ter autocolaboração, tem que ter autorresponsabilidade, tem que ter alinhamento. É desafiador. Se você não consegue nem se entender todos os dias, quem dirá entender o outro? E como fazer isso ser justo de verdade? Não um justo que o seu ego fala, não um justo que você entendeu que é justo, não um certo ou errado, não através do seu julgamento, mas o verdadeiro justo. O justo que é imparcial, o justo que traz equilíbrio, o justo que conta com as duas partes. Como fazer isso acontecer? Como? Como aprender a lidar com relações tão profundas, de uma conexão tão profunda, que elas viram o seu espelho. E aí, se elas são o seu espelho e você não se olha no espelho, você não tem coragem de olhar para o espelho, você não tem coragem de olhar para as suas partes que foram renegadas, que foram ignoradas, que não foram reconhecidas, que são cheias de traumas. Como fazer isso acontecer? Como fazer isso acontecer? Se você não consegue olhar a si mesmo, como você vai olhar o outro? Como o outro vai te olhar? E não só te ver, mas te enxergar. Como isso vai ser feito? Como é que você vai conseguir escolher com o coração? Você querer, cuidado com o que você queira, com o que você quer. Você querer ter uma conexão profunda de alma gêmea e chama gêmea é muito diferente de você fazer isso acontecer de fato. Vou falar a real, é muito mais fácil, naquilo que você entende como fácil, ter uma relação superficial com alguém que você não tem tanta conexão de alma assim, com alguém que é uma troca de interesses, com alguém que, sabe, é fácil de encontrar em qualquer lugar. Não pode nem chamar de conexão, é muito mais fácil, que não vai te levar para esse lugar de aprofundamento, de mergulho interno tão intenso. Então, presta atenção se você sustenta, presta atenção no que você acredita, presta atenção no que você compra como verdade, presta atenção se você está escolhendo com o seu coração e se você se sente realmente na capacidade de vivenciar isso, ou se de repente você está sendo movido por medo, por apego, por carência, por autossabotagem, querendo que o outro preencha o seu vazio, querendo moldar uma conexão a algo superficial ou a uma perfeição que não existe, que não é possível de ser feito, de ser vivido. O amor verdadeiro começa quando você para de se abandonar. E qual que seria esse amor justo entre o equilíbrio entre dar e receber? Qual que seria esse amor justo? Como entender essa justiça? Como fazer isso ser real? O que precisa, então, a esse ponto, se você quer mesmo fazer isso acontecer, o outro realmente quer fazer acontecer, é muito raro dos dois estarem alinhados. Eu quero fazer acontecer mesmo, eu vou fazer o que se requer para que isso aconteça. E aí é que tá o problema, que eu falei, o outro livre-arbítrio, né? É difícil, é difícil. E aí como fazer isso acontecer de uma maneira que você consiga se questionar e ter a resposta do que precisa ser cortado, transmutado, curado, liberado, ajustado para que esse amor floresça com verdade, de verdade. E é um lugar de um auto-encarar muito intenso, porque você também tem que se perguntar, porque a gente tem essa tendência de ficar olhando para o outro, né? De ficar... o que o outro precisa melhorar. Muito fácil você querer apontar e você consegue ver com uma clareza incrível na sua cabeça, né? De o que o outro precisa mudar, o que o outro precisa parar de errar, o que o outro precisa ver, o que o outro tá fazendo, não tá fazendo, o que o outro precisa. Facílimo. Agora, você tem essa mesma capacidade de coragem e clareza para pontuar em você o que você precisaria, de repente, mudar para fazer essa relação dar certo? Para fazer o outro se sentir amado? Isso de um espaço saudável, obviamente. Você tem essa capacidade de olhar para os seus traumas, para as suas inferioridades, porque eu não gosto de chamar de defeitos, para as suas questões internas, para daí isso fazer acontecer. Talvez você não esteja tão preparado assim quanto você pensa para viver relações de alma. Porque tudo isso que eu tô falando não é balela, é vida real. A vida real sempre vai bater, não importa o quanto você queira se distrair, o quanto você queira fugir, o quanto você queira usar até substâncias, que é muito comum, se envolver em vícios, querer se enganar, querer colocar uma venda nos olhos, querer fingir que não tá acontecendo, fingir que não é com você. A realidade sempre vai bater na sua porta ou na sua cara. Nem sempre ela é tão legal. Nem sempre ela pede para entrar. Às vezes ela só vai entrando. Às vezes ela é a torre no tarô. Chega destruindo tudo. Esfregando a porra da verdade na sua cara. Será que é necessário chegar a esse ponto? Reflete aqui comigo o quanto você realmente consegue ser vulnerável com você mesmo nesse momento. E pode comentar aqui embaixo se você também sentir, para já ir treinando, né, essa vulnerabilidade. Para perceber o quanto eu estou realmente pronta para viver esse nível de relação.
onde eu tenho que me despir. E não é de roupa, porque isso é fácil. As conexões superficiais aí, as relações superficiais, começam, a maioria das vezes, e se sustentam, não é que se sustentam, duram por se despir da roupa, corpo físico, carne. Mas aí o que elas duram se não existe o corpo físico? O que elas se tornam quando não existe o corpo físico? O que elas se demonstram quando os interesses não são mais atendidos? Estar numa conexão de alma é você ter coragem, é difícil, muito difícil, não importa quanto autoconhecimento você tem, de despir-se de alma, chegar a um nível de vulnerabilidade imensa, e onde você não tem controle do que o outro vai fazer com essa informação, como o outro vai reagir, porque a gente quer desesperadamente ser aceito pelo outro, mas a gente não se aceita. A gente quer desesperadamente fugir de se machucar, o medo de machucar, o pavor de machucar-se de novo. Mas a gente se machuca. Muitas vezes é justamente sobre isso, quanto a gente está disposto a viver a verdade nua e crua das relações e se manter vivo e fiel a gente mesmo depois de mergulhar na gente e permitir que o outro mergulhe na gente também. Mergulhar no outro e tirar os nossos véus de ilusões, de projeções, de perceber, caramba, o outro não tem nada a ver com o que eu imaginava, com o que eu idealizei, com o que eu via. Mas aí, depois de tudo isso, você descobre, paixão passa. Paixão é da terra. Paixão é uma demência temporária, segundo os psicanalistas. Paixão é corpo, é carnal. Mas o amor é o que surge quando você conhece tudo dessa pessoa, todos os defeitos. Você já passou por um ranço de perceber. E eu não tô falando só de manias do dia a dia, é de características que às vezes, muitas vezes, e uma espiritualidade é incrível, são características que você mais odiou nos seus ex, nas suas ex. As coisas que mais você fica... E existe amor ali, porque o amor não é explicado. Ele só existe. Você ama profundamente essa pessoa. E você ama tanto que você não precisa, que isso é dependência emocional, viver uma relação romântica com ela. Você não precisa dessa pessoa na sua vida, porque o amor ele transcende o espaço-tempo. Se não fosse assim, não existiriam amores de outras vidas, que você está dizendo aqui que você reencontrou. E aí a sua necessidade, seu desespero de querer viver essa relação a qualquer custo e que a gente precisa ser um casal, essa pessoa precisa fazer acontecer, isso é amor? Ou você está tentando preencher alguma outra coisa através dessa conexão dessa pessoa? Essa conexão só está te mostrando isso. Tem uma aula lá no curso de chamas gêmeas, de almas gêmeas, de conexões espirituais, que eu estou falando justamente sobre os tipos de conexão. Que existe a conexão, existem conexões que você vem para evoluir através delas, por elas ou com elas. Existem esses 3 tipos de conexões. Será que você sabe discernir qual que é a sua? Você aprende isso lá no curso. Então, é um assunto muito profundo. Exige autoconhecimento e aprimoramento pessoal e um desenvolvimento espiritual muito grande. Vai pensando que é brincadeira. Vai pensando que é facinho. Vai pensando que é só querer. Que é só olhar, que é só apaixonar, que é só dar um beijo, que é só ficar junto. Que é só ter uma casa, só ter filho, que isso é suficiente. Que isso vai sustentar, que isso é conexão de alma. Não é assim não. Então presta atenção. Se alinha com o seu próprio coração e não com suas emoções, porque é diferente. Coração e emoções são diferentes. Não estou falando para você ser emocional. Ouvir as suas emoções e sentimentos que estão aí completamente perturbados. Não estou falando para você ir pela sua mente que está querendo controlar tudo a qualquer custo. Estou falando para ir pela sua alma. O seu coração que é a alma. O portal multidimensional do coração, que quando a gente faz a terapia multidimensional para harmonização, para divórcio energético, para questões relacionadas a conexões espirituais ou relações familiares, todas essas coisas, a gente trabalha aqui, ó, através daqui. Não tem como você encontrar realmente as respostas aqui. E não é aqui também. É aqui. É nesse centro. Então,
tem muito lugar de trabalhar ego, tem muito lugar de trabalhar reprogramação mental, tem muito lugar de aquilo que você tem certeza é o que vai mais ser colocado em pauta para ser questionado. E aquilo que você está mais em dúvida é onde, se você investigar direitinho e você tiver coragem para encontrar a resposta, que vai ser muito diferente do que você espera, muito diferente do que você acredita, muito diferente do seu nível de consciência, da sua realidade, é o que vai te mover. Enquanto você está disposto e disposta a evoluir, a se transformar, a transmutar, a se curar, a se envolver, a ir além, através de uma conexão. Vai depender de você, apenas de você. Então, eu vou finalizar essa aula assim. Dúvidas, coloquem aqui embaixo. Para adquirir ao curso, também coloquem aqui embaixo, que eu estou na gravação dele. E aí vocês vão ter acesso. Para fazer uma tiragem comigo lá no WhatsApp, também vou deixar aqui embaixo. Para fazer uma terapia multidimensional, super indico. Quem está em caminho de alma gêmea, chama gêmea, tem que fazer pelo menos uma sessão de terapia multidimensional. Traz muita consciência, as mensagens canalizadas. E tem muitas questões, inclusive kármicas, que precisam ser trabalhadas, são trabalhadas lá, através da terapia multidimensional. Tá cheio de depoimento no Instagram e eu nem posto todos. Vamos realmente crescer, amadurecer as nossas almas, as nossas mentes, os nossos corpos, pra gente de fato viver tudo que a gente pode viver. Porque as relações, elas têm um papel fundamental na nossa vida. Se a gente não precisasse não no sentido de dependência, mas de ter um propósito maior. Se a gente não precisasse de outras pessoas, dos relacionamentos, familiares, amizades, colegas de trabalho, de outras pessoas, a gente viria sozinho no mundo. Cada um teria um mundo só para si. Não precisaria de pai, mãe, filho, tio, papagaio, irmão, vizinho, namorado, namorada, noivo, nada. Cada um teria o seu mundo físico, individual, intransferível, e viveria as realidades, viveria na natureza, não precisaria de ninguém. Mas as relações é por onde a gente cresce, são a nossa maior escola. Quanto mais desafio, quanto mais profundo, quanto mais o nível de proximidade, até mesmo física, quanto mais profunda é a conexão de alma, maiores serão os desafios. Então, desapega da ideia do fácil, simples, respostas prontas, superficiais, se você quiser realmente evoluir, se você quiser realmente encontrar a sua verdade e a verdade das relações.